Olá, muito bom dia, Top 20 no ar, sejam muito bem-vindos. Vamos acompanhar comigo as principais notícias desta sexta-feira. Na 20ª posição, abrimos o programa de hoje com um assunto bem sério. Reduzir a poluição e expandir áreas verdes poderiam evitar mais de 11 mil mortes por ano aqui em São Paulo. É o que revela um estudo de instituições europeias com o Instituto Global de Saúde. A baixa qualidade do ar é responsável pela maioria desses óbitos aqui na capital paulista. E na 19ª posição, as coisas não tão fáceis nem para a Amazon. Imagina pra gente, as vendas da empresa cresceram no menor ritmo desde 2001 e a multinacional teve um prejuízo aí de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. A receita da Amazon foi de 116 bilhões e 400 milhões de dólares de janeiro a março. Na 18ª posição, olha só, projetos de energia solar reduzem as contas nas favelas do Rio de Janeiro. Os moradores beneficiados chegam a pagar metade do valor. O projeto de energia solar nas favelas do Brasil foi lançado em junho do ano passado por líderes comunitários. 17ª posição, a Câmara aprovou o projeto de regulamentação da telemedicina. Uma boa notícia, né? Foram 300 votos favoráveis e 83 contrários. E agora o projeto segue para apreciação do Senado. Na 16ª colocação, ainda falando de saúde, a Anvisa incluiu novos chocolates Kinder na lista de proibição de venda e consumo aqui no Brasil. A norma abrange todos os produtos de nome Chocobons, procedentes da Bélgica. Os produtos dessa fábrica foram alvo de alerta internacional, comunicando um surto de salmonela nos chocolates. 15º lugar, ainda falando da Anvisa, a agência recebeu o pedido de registro da vacina Covovax, que é produzida pelo Instituto Serum, na Índia. O imunizante contra a Covid utiliza a tecnologia de proteínas recombinante. Se for aprovada, seria a primeira vacina utilizada no país com a tecnologia. 14º lugar, os resultados positivos em testes de Covid subiram no estado de São Paulo no mês de abril. O valor aumentou 5% na última semana de março para 8% na segunda semana de abril. Apesar desse crescimento, o número de mortes pela doença continua em queda. 13º lugar, fechando a sequência sobre saúde, a Pfizer pediu autorização para aplicar a dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos. Os estudos clínicos mostram um aumento de 36 vezes nos anticorpos contra a Ômicron depois da terceira aplicação. Bom, 12º lugar, vamos mudar de assunto? O Brasil está no topo do ranking, mas não é por uma boa causa. É por derrubada de florestas tropicais no mundo. O país é responsável por 40% das matas perdidas nessas regiões do planeta. Em 11º lugar, vamos falar de aviação. A Embraer reduziu o prejuízo em 65% no primeiro trimestre. Então, chegou aí 170 milhões de reais. O período foi marcado pelo menor volume de entrega de jatos comerciais e também executivos. Na 10ª posição, vamos mudar de assunto, agora vamos falar um pouco de futebol. Pela Taça Libertadores, o Flamengo venceu o Universidade Católica no Chile por 3-2 e mantém a campanha de 100% de aproveitamento. Nesse jogo, inclusive, teve mais um caso de racismo, lamentável. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo ganhou do Jorge Wilstermann em La Paz por 3-1 e o Santos empatou com o União La Calera por 1-1. Em 9º lugar, a folia ainda não acabou. As escolas vencedoras dos grupos especial e de acesso voltam ao Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta-feira para o desfile das campeãs do Carnaval 2022. Ao todo, 8 escolas vão participar do desfile, 5 do grupo especial, 2 do grupo de acesso e 1 do acesso 2.
Na 8ª posição, a polícia indiciou e pediu a prisão preventiva de Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, por crimes sexuais contra 14 mulheres. A defesa de Klein declarou que a análise atenta e isenta dos elementos do inquérito vai levar o Ministério Público e também o Judiciário a concluírem pela inocência do empresário. 7º lugar, o assunto agora é eleição, por isso, atenção, eleitor, você tem até o dia 4 de maio para regularizar o seu título. Quem tiver pendências com a Justiça Eleitoral, depois dessa data, não vai poder votar. O primeiro turno vai ser no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30 de outubro. E na 6ª posição da nossa lista, um assunto internacional. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos processou a Vale por suspeita de fraude em laudos de segurança. De acordo com a ação, a mineradora mentiu ao alegar estabilidade nas operações em Brumadinho, que provocou tragédia do rompimento da barragem, matando 270 pessoas em 2019. E na 5ª posição, parte do mistério foi desvendado, porque o Japão encontrou o casco do navio de turismo que desapareceu no mar. O casco foi encontrado a 100 metros de profundidade nas águas da península de Shiretoku. 14 corpos foram encontrados, mas outras 12 pessoas continuam desaparecidas. E na 4ª posição, vamos falar da guerra. Kiev sofreu mais um bombardeio no dia da visita do secretário-geral da ONU na cidade. Antônio Guterres esteve com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nessa quinta-feira. Pelo menos 2 explosões foram confirmadas. 3º lugar, a OTAN fez um alerta e disse que a guerra na Ucrânia pode durar por anos. O secretário-geral afirma que a Aliança Militar Ocidental está pronta para apoiar a Ucrânia por anos na guerra contra a Rússia e que vai ajudar Kiev a modernizar seus equipamentos militares. Na 2ª posição, voltando aqui para o Brasil, a outra diretora da escola investigada por maus tratos e tortura contra crianças na capital paulista se entregou à polícia. Roberta Sermi estava foragida da justiça havia mais de um mês. Ela deve ser transferida nesta sexta-feira para a penitenciária feminina de Tremembé. E na nossa primeira posição de hoje, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco defenderam as urnas eletrônicas depois que o presidente Bolsonaro voltou a levantar suspeitas. O presidente do Senado afirmou que não tem cabimento duvidar da legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Lira, presidente da Câmara, declarou que o sistema é referência e todos foram eleitos sem questionamentos. E por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira.